Psicologicamente Falando é um ciclo de entrevistas da Além de Saúde com especialistas em saúde mental. Através delas vamos explorar as diversas temáticas da ciência psicológica com uma visão no presente e no futuro e dando a conhecer as melhores práticas na saúde mental e no bem-estar. Venha connosco! Fábio Dias é estudante de doutoramento em Psicologia Clínica na Universidade Lusófona e tem uma paixão pela utilização da tecnologia para melhorar a prática psicológica. É licenciado em Ciências Psicológicas pelo ISPA e mestre em Ciberterapia e Reabilitação Neurocognitiva pela Universidade Lusófona. Atualmente trabalha como assistente na licenciatura em Videojogos e Psicologia da mesma instituição. Os seus projetos atuais centram-se no desenvolvimento de novas estratégias de intervenção e soluções técnicas, utilizando realidade virtual, captura de dados não verbais e inteligência artificial. Fábio, na qualidade de mestre em ciberterapia e reabilitação neurocognitiva, não é? Coloca-se aqui uma questão: o que é um ciberterapeuta e como é que combina a psicologia e a tecnologia na sua atividade diária? Portanto, temos aqui uma primeira questão em termos dos termos, literalmente. Nós não temos propriamente uma especialidade em ciberterapia ou em ciberpsicologia, é apenas mais uma nova ferramenta que acabou por surgir no grande compêndio que nós temos na psicologia. Mas aquilo que tem surgido na literatura, tem havido uma grande difusão de termos. Começámos com as questões da telepsicologia, passámos para a e-saúde, depois passámos para a ciber. Aquilo que tem mudado é, sobretudo, alguns termos começaram a ficar mais associados a certos tipos de práticas. A ciber geralmente está mais associada à questão da realidade virtual, tecnologias imersivas, é por plataformas mais automatizadas como websites, e a telepsicologia por videoconferências e assim. No entanto, obviamente estes termos continuam a ser usados para várias dessas atividades. No meu caso em específico, nos últimos 3 anos, o meu grande trabalho tem sido começar a digitalizar algumas ideias de investigação para uma parte mais prática. E aquilo que eu quero começar agora, sobretudo neste âmbito, é arranjar ferramentas que consigam auxiliar a prática dos profissionais com recurso à tecnologia. Passo à segunda questão. Na sua opinião, quais são os problemas ou dilemas que a incorporação da tecnologia trouxe para a intervenção psicológica? Que impacto é que trouxe aos diferentes serviços psicológicos? Eu penso que um dos principais seja a nível da necessidade de adaptação. Nós passamos por uma grande fase de mudança, sobretudo quando foi a questão da pandemia. Nós estávamos num serviço que era muito designado a face e passamos para uma necessidade mesmo de mudarmos essas práticas. O problema que isso trouxe é que, seja por formas assíncronas ou assíncronas, nós não estávamos preparados ainda para fazer essa mudança tão radical. O que isto acaba por trazer são também algumas diferenças naquilo que é a formação, ou deveria ser agora a formação complementar dos psicólogos, para conseguirmos dar melhor resposta a estas questões. Mas nesse sentido, que obstáculos ou oportunidades considera que existem na implementação da inteligência artificial na prática exclusiva das ciências psicológicas? Bem, a inteligência artificial tem um potencial enorme, seja em termos de melhorarmos a qualidade ou a eficiência dos serviços. Isto pode passar por, seja fazermos a transcrição automatizada, o resumo, e inclusivamente a análise desse conteúdo que temos por trás. No nível posterior, podemos inclusivamente começar a ter ferramentas que nos consigam ajudar na intervenção, seja entre sessões ou seja mesmo por módulos específicos. Em termos de obstáculos, nós estamos bastante atrasados neste domínio. Isto é uma área que não se tem estado a ser movida por psicólogos, bem mais da parte de engenharia informática, e o problema disto é que acaba por trazer alguns compromissos em termos da qualidade dos serviços e também da privacidade. Temos que nos lembrar também que há uma grande parte da indústria que é movida pela recolha de dados, e nós temos aqui dados bastante sensíveis por trás. Fábio, relativamente exatamente à questão da confidencialidade e dos dados, como é que nós conseguimos perceber, perante um avanço tão acelerado em termos tecnológicos, o que distinguir sobre quais são as melhores formas de intervenção? Bem, a nossa resposta é sempre pelo método científico, não é? Testarmos, validarmos, termos intervenções com base em evidência. Agora, temos aqui a questão de que isto não anda sempre de mão a mão. A prática e a investigação já só por si têm um atraso bastante grande. Se pensarmos então na evolução tecnológica, é muito mais rápido que aquilo que é o avanço científico. Portanto, passarmos a parte tecnológica para a investigação, para a prática, temos aqui um delay enorme. Basta pensarmos, por exemplo, as investigações em realidade virtual começaram no final da década de 90 e ainda hoje na prática raramente o vemos. Mesmo isso, ou seja, nesta questão da cientificidade e da validação da eficácia, nomeadamente não, com esta introdução destas novas metodologias de intervenção psicológica,
e particularmente no que diz respeito à intervenção à distância e na terapia de exposição com recurso à realidade virtual, acha que efetivamente já têm sido feitos alguns estudos no sentido de comprovar e validar a sua eficácia? Nós temos décadas e décadas de investigação nestes domínios. O, o problema é que não se torna só na questão da eficácia, mas também no custo da eficácia. Temos aqui muitas plataformas, como, por exemplo, a questão das intervenções online, intervenções autoguiadas na internet, ou inclusivamente algumas que podem ser mais eficazes com o recurso a tecnologias imersivas, mas obviamente isto tem um prejuízo em termos de acessibilidade. Nem tudo, sobretudo cá em Portugal, ainda estamos propriamente adaptados para conseguirmos usar certos tipos de plataformas que poderiam ser melhores em certos tipos de casos, e isto é uma área ainda pouco explorada. Portanto, conseguimos perceber qual será a melhor plataforma, qual será o melhor tipo de intervenção para aquele problema que nos é apresentado. Agora, isto tem alguns limites e limites éticos por trás, sobretudo porque se pensarmos que nós não temos grande conhecimento de como é que estas tecnologias funcionam, obviamente temos que pensar como é que isto pode ter impacto na prática. Por exemplo, quando começaram a surgir as sessões de videoconferência, o Skype e o Zoom, nas suas formas gratuitas, elas não são propriamente plataformas privadas. Portanto, vamos ter que passar aqui por um pequeno processo também de educação de como usar estas ferramentas ou quais é que podem ser as melhores ferramentas. Relativamente ao facto de privilegiarmos uma intervenção online em vez de presencial, como é que fica no meio deste processo a relação entre o psicólogo e o cliente? Quais são os seus limites? Portanto, isso também é um estigma que nós temos por trás, porque grande parte da nossa própria informação passa pelo face a face. Mas aquilo que a literatura tem vindo a demonstrar é que a ausência terapêutica, ela existe e é comparável àquilo que é o face a face em diversos âmbitos, seja no assíncrono por texto, seja na videoconferência, seja por outras modalidades. Agora, aquilo que existe, sobretudo, é uma grande diferença na informação que nós acabamos por obter, mas também isto vai obrigar-nos a passar por um processo de adaptarmos aquilo que é a intervenção que nós fazemos para adequarmos melhor àquilo que são as plataformas que estamos a utilizar. De que forma é que acha que isto vai impactar a identidade profissional do psicólogo? Será para toda a gente usarmos esta intervenção online? Será num mesmo âmbito que poderemos pensar, inclusivamente, para que clientes pode ser mais adequado certo tipo de intervenções, certo? Agora, o que irá alterar no papel ou na própria identidade, não sei, são áreas ainda um pouco recentes e algumas ainda pouco estudadas nesse sentido. Agora, o que passará sobretudo é esta própria necessidade de investigarmos mais como é que isto funciona, o que é que está por trás, que processos é que podem ser mais eficazes em certos casos do que outros. Isso leva-nos aqui à questão que é na qualidade de psicólogos, como é que nós nos podemos preparar para essa utilização e aplicabilidade destas metodologias na intervenção psicológica? Bem, o primeiro passa sempre por esta questão da formação e, portanto, o acesso à informação e, por outro, também conseguirmos ter ferramentas para isso. Mas isto anda num processo colaborativo, tal como o cliente psicólogo, na parte de prática no terreno e a prática na investigação. Porque se nós neste momento não temos propriamente ferramentas validadas, tem que ser os psicólogos no terreno a conseguir validá-las. Portanto, vai passar por um grande esforço de colaboração de a investigação, conseguir identificar quais é que são as ferramentas que poderão as auxiliar, os psicólogos na prática começarem a utilizá-las, ter atenção à quantidade de coisas que já existem no mercado, porque se pensarmos, por exemplo, em aplicações para telemóvel, para smartphones, direcionadas, por exemplo, para a saúde mental, são centenas e centenas. No entanto, em um estudo feito há pouco tempo pela Mozilla, muitas delas têm quebras em termos da privacidade e da própria segurança. Portanto, passa aqui mesmo por um processo de conseguirmos identificar quais é que são as melhores, continuarmos a manter informados nesse sentido. E penso que o Congresso da Ordem dos Psicólogos que iremos ter este ano também vai atuar um pouco mais nesse sentido. Quero lhe perguntar se há algum ponto que gostaria de referir ou de acrescentar que não teve a oportunidade até agora de o fazer. Há um ponto que talvez possa ser interessante em termos das tecnologias imersivas. Por exemplo, quando nós pensamos na realidade virtual para utilização na psicologia, nós geralmente pensamos nas intervenções por exposição. Mas se nós formos à base daquilo que é, por exemplo, as tecnologias imersivas, elas são tecnologias simulativas. Portanto, nós conseguimos simular o real. E se nós conseguimos trazer uma simulação do real para o consultório, conseguimos não só simular o ambiente de um avião, de um metro, de um carro, mas também todas as outras componentes que acabam por fazer parte da nossa própria saúde mental, não é? Isto porque muitos estudos têm vindo a ser efetuados, não apenas na parte da ansiedade, mas também, por exemplo, na parte das perturbações alimentares
nas próprias relações interpessoais, porque nós conseguimos literalmente simular tudo aquilo que nós quisermos. Quanto mais ferramentas nós conseguimos trazer para os psicólogos nisto, mais diversidade de estudos vamos começar a ter também. Mesmo inclusive também na parte das fobias, não é? Exatamente por essa simulação, não é? A Sim, sim, exposição sim. a essa mesma questão, não é? Permite depois controlar esses cenários. No que diz Isso, respeito pensar. ao seu projeto, desculpe, Sr. Fábio, não tenho curiosidade, no que diz respeito ao seu projeto em particular de preparação dos psicólogos e da simulação dos contextos, não é? Eu tive a oportunidade de ver a questão de dilemas que eram colocados, não é, aos psicólogos. Mas depois não percebi muito bem como é que era feito este trabalho exatamente como profissional, ou seja, é a escolha de uma determinada opção, depois permite passar ao cenário seguinte, como é que funciona? O simula propriamente que construiu. Portanto, neste momento ainda está muito a fase de conceptualização, mas a minha ideia é começarmos a tornar as aplicações em algo mais parecido com uma sandbox, uma caixa de areia. Portanto, nós escolhermos quais é que são as variáveis que possam ser importantes, certo? Por exemplo, se está a chover, se está sol, quantidade de pessoas que existem no cenário, e nós, inclusivamente, o facto de ser algo que não é real, nós conseguimos tornar alguns componentes em algo que podem ser mais interessantes também para a própria terapia. Imaginem, por exemplo, tornar um pombo cor-de-rosa, ou tirar as patas a aranhas e irmos aumentando gradualmente essa questão. Portanto, nós temos uma grande oportunidade aqui de começarmos a diversificar e a criar novas ferramentas mais adaptadas àquilo que são as necessidades e não apenas seguirmos protocolos já estabelecidos. O que eu quero começar agora a fazer nestes próximos meses também é contactar mais clínicas, mais psicólogos, para perceber no seu dia a dia quais é que são os casos que mais aparecem e nesses casos específicos o que é que nós podemos aqui utilizar para aumentar a prática que nós fazemos. Um exemplo, por exemplo, é uma clínica perto de Lusófona, na Neuropsique, aquilo que eles fazem geralmente mais, eles trabalham muito com os acidentes de viação e o trauma após o acidente de viação. Por exemplo, se nós tivermos, neste caso, um carro, colocarmos a pessoa nesse cenário, acaba por ser uma experiência bastante mais imersiva e bastante mais presente nós fazermos isto. Agora, isto aplica-se a isto, aplica-se a literalmente qualquer outro tipo de situação. Neste momento, aquilo que nos falta, sobretudo, são as ferramentas para o fazer. E tecnicamente, só por curiosidade, qualquer capacete de realidade virtual permite fazer isso, desde que depois adaptado software específico para a dessensibilização, ou como é que funciona? Portanto, os capacetes aqui são o hardware, não é? Agora, eu aproveitar e mostrar aqui. Tem algo na gaveta. Por exemplo, este capacete foi um dos que saiu mais recentemente. Uhum, sim, Não vai dar sim, para sim. ficar muito bem. Portanto, este capacete é o Meta Quest 3. Ele é um capacete que foi produzido pela Meta. A Meta é uma empresa que mudou de nome, era o Facebook, certo? Sim. Portanto, ao pensarmos nessa questão, já temos que pensar também para onde é que vão os dados, certo? Há todas estas questões relacionadas com a privacidade por trás. Outra questão, por exemplo, é que este capacete não está ligado a um computador. Significa que as aplicações conseguem correr no próprio capacete, mas, obviamente, o poder computacional é muito mais reduzido do que se for um outro computador com uma gráfica, mesmo dedicada para o fazer. Portanto, a qualidade, por exemplo, que eu consigo pôr numa aplicação neste capacete é muito inferior àquilo que será numa aplicação a correr no computador. Agora, depois, cada capacete tem as suas próprias especificidades. A parte das componentes deles estão a ficar cada vez melhor. Se pensarem, por exemplo, no Apple Vision Pro, certo? Que saiu ainda há pouco tempo, Sim. ele tem capacidades espetaculares em termos quer da parte da realidade virtual, quer da parte da realidade aumentada, mas eles próprios, eles vêm sem comandos. O que isso significa é que nós temos grande dificuldade a fazer algo como, por exemplo, movimentar-nos pelo cenário, que é feito geralmente com um comando e com um joystick. Isto Uhum. obriga-nos, por exemplo, a termos que ter um espaço físico grande o suficiente para termos os clientes a andarem pelo espaço. E também uma questão que nos surgiu também quando estávamos a começar a tentar pôr isto em prática no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, foi que, para além de termos que ter os clientes dentro do ambiente, convém também que os profissionais de psicologia consigam ver o que é que se passa. Para ver o que é que se passa, ou está ligado a um monitor que partilha a imagem, ou então podemos também colocar o psicólogo dentro do cenário. E aí temos toda uma nova dinâmica de termos tanto o psicólogo como o cliente no mesmo espaço, em que o psicólogo pode aparecer, pode desaparecer, pode quase que parecer uma voz off,
Então temos aqui uma particularidade imensa de oportunidades. Fantástico. Muito bem, Fábio. Da nossa parte, só temos a agradecer. Está bem, E Fábio? obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Muito Obrigada. obrigado, Bel. Bom dia.